começar praticamente um outro curso, é uma espécie de mini curso, né? O grande nome dessa história é um francês chamado Henri Quebec. E ele viveu de 1875 a 1941, alguma coisa assim. Então, bem novo, assim, em 1900, ele apresentou a tese de doutorado dele, que ele introduz o que vai se chamar integral de Lebesgue. Depois virou parte de uma coisa maior, teoria da medida de integração. Na tese de doutorado, ele lança a novidade. Logo em seguida, ele deu um curso sobre o assunto, que virou um livro, uma boa referência. Depois esse livro ganhou uma segunda edição em 1926, que ele publicou algumas coisas. Eu até tenho dado uma folhada nesse livro, menos do que eu gostaria, deveria, mas é muito interessante. Ele começa lá, historia como é que foi a evolução da integral. Isso foi andando muito antes de apresentar as ideias dele. E ele começa, quando ele vai começar a integral de Lebesgue, ele faz tudo em R. Mas logo várias pessoas, claro que essa coisa estava no ar, assim, várias pessoas começaram a trabalhar no assunto na primeira década do século XX. Muita coisa foi feita também por outros. Mas ele justamente ele diz que ele quer uma integral, uma coisa que tem as propriedades naturais de integral. O único detalhe, a única propriedade que ele diz que ele quer que a integral tem, não é tão usual, não quer dizer que a integral de A mais de F mais G é igual a integral de F mais integral de G, se F é positivo, integral positiva, então essas coisas são muito problema. Tem um detalhezinho, por exemplo, se você vou comentar, tem duas coisas, a integral de A até B de F, sempre supondo A menor que B, ser maior que zero, se F menor que zero, por exemplo, isso aqui, se a F for contínua, é fácil. Porque se a F é contínua, você pega um ponto qualquer no intervalo AB, x0 aqui, a F é positiva, então você dá um epsilon que seja metade desse tamanho, e aí vai ter um intervalo aqui tal, que para todo mundo nesse intervalo a imagem vai estar aqui dentro, portanto acima desse. Então o gráfico da função vai ter uma coisa assim. Então só nesse trecho você já tem que a integral é maior do que isso. Agora, se a F não for contínua, já é um teorema. Não é trivial mostrar. Quer dizer, não é uma coisa do outro mundo, mas é um teorema bem mais difícil. E a outra exigência que ele faz é que se Fn cresce para F, então a integral de Fn converge que não é uma coisa tão simples assim. Até que se as Fn's forem contínuas,
da Fn e a F forem contínuos, tem um teorema, que eu vou até demonstrar, que é o seguinte: se Fn e F contínuos e Fn convergindo para F assim, isso aqui significa que Fn de x cresce para F de x, para todo x. Fn mais 1 de x maior ou igual a Fn de x e Fn de x então, a hipótese é que essas funções são contínuas e F cresce para F, então a convergência de forma. Onde aqui o intervalo AB aqui, o que importa é que ele seja compacto. Demonstração, a única coisa que importa é que o AB é compacto. Então pode ser, por exemplo, qualquer fechado limitado em Rn, isso vai. E para fazer uma demonstração, a gente pode construir uma cobertura aberta. Então, assim, você tem que, para todo x pertencente a K, você tem Fn de x converge para F de x. Então, significa que se você definir AN fixe epsilon, zero. Então, se você pegar AN igual ao conjunto do x tais que Fn de x menos F de x, está errado, eu ter posto F de x menos Fn é menor que epsilon, como cada Fn é Fn contínua e AN aberta. A função contínua é a imagem inversa de um aberto. Se você pegar em intervalo AB, para cada x tem uma vizinhança do raio delta, tal que isso daqui é verdade. Então a N é aberta. Por outro lado, como a Fn de x converge para F de x, para todo x, então, para todo x tem um N tal que Fn de x menos F de x é menor que F. Então ele está em uma N. Isso daqui a gente tem que a união de tudo. Cada ponto está em um desses aí. E a terceira observação, então significa que existe a N1, a NN, tais que a união de J é igual a 1 até N da N de J é o K. Como eu vou botar assim, contexto
tem K, K pode estar dentro de alguma coisa. Agora, a hipótese de ser crescente entra aqui na seguinte observação. Com essa definição, a gente tem que a n mais 1 está contido em a n. Porque se fn de x menos f de x é menor que epsilon, como fn mais 1, você tem assim, para cada x, tem aqui o f de x, aí tem aqui o fn, o fn mais 1 é assim. Então, se essa distância é menor que epsilon, essa é menor que epsilon. Então, significa o seguinte, essa união na verdade, o que eu o n mais 1, se eu pegar o de maior índice, significa o seguinte, se o x está no AN1, vamos supor assim que N1 seja menor ou igual que N2, menor que N1. Então, se o cara está nesse daqui, ele está no seguinte, todos estão dentro desse. Se o x está aqui, se essa distância é menor que epsilon, essa daqui também é menor que epsilon. Então, se o x, na verdade é o contrário, se o x está no AN, ele está no AN mais 1. Então, desses caras aqui, esse último contém todos os anteriores. Ficou esquisito? Não, estou dizendo o seguinte, o AN, eu pego o epsilon, para cada x, para cada n eu pego o x, está escrito fn de x menos f de x é menor que epsilon. Então, imaginem que, bom, primeiro, cada x está em algum AN, porque você tem essa convergência de fn de x para f de x. Então, tem alguma hora para algum n, o fn de x menos f de x fica menor que epsilon. Então, a união é tudo. Rigor aqui, vou botar assim, cada, porque então, a união é tudo. Agora, então, a segunda observação é que esses caras são abertos. Então, se é uma cobertura aberta, o cara é compacto, tem uma subcobertura definida. Agora, a terceira observação é essa. Porque imagine que você tem um x aqui.
aí o Fn de x está perto de f de x, então ele está no AN. Mas se ele está no AN, se essa distância é menor que essa daqui também é menor que essa, porque a função é crescente. Então se ele está no AN, ele também está no AN mais 1. Então, vale isso daqui. Agora, se você pegar esses caras, significa que esse está contínuo nesse, esse está contínuo nesse, então todos vão estar contínuos nesse último. Então, isso aqui significa que a NM é igual a K. Significa então que existe, vamos chamar isso aqui de N0, existe N0, tal que Fn de x menos f de x, Fn0 de x menos f de x é menor que essa para todo x. Mas isso significa que se n maior que n0, isso aqui na verdade, né, isso aqui é f de x menos Fn 0 de x. Esse está sempre acima desse, eles crescem para ele. F é o sub dos Fn. Então, se n for maior que n0, o que você tem? Você tem Fn0 de x é menor ou igual que Fn de x e é menor ou igual que f de x. Então, se isso daqui é menor que epsilon, isso aqui também é menor que epsilon. Então, está dizendo que a convergência é uniforme. Eu estou aproveitando para falar desse teorema agora. Por quê? Porque se a gente olhar para essas duas propriedades aqui da integral, se a gente se restringir a funções contínuas, imagina assim, você está fazendo a integral só para funções contínuas. Então isso aqui é verdade, relativamente simples, e isso daqui, pelo teorema que eu acabei de provar, o teorema de Dirichlet, né? Se as Fn's crescem para F e F é contínuo, então a convergência é uniforme. Se a convergência é uniforme, isso aqui é verdade. O interessante seria, que o Lebesgue faz, é exigir essas propriedades para funções que não necessariamente sejam contínuas. Aqui tem, vamos dizer, isso aqui vale mesmo f não contínuo. Aqui no contexto da integral de Riemann. Aqui na verdade, no contexto da integral de Lebesgue, na verdade a exigência aqui é também que essa f aqui, suponhamos assim que as fn's cresçam para f e que as integrais das fn's cresçam para algum valor finito. Então seria de esperar que a f fosse também integrável e tivesse essa convergência. Mas isso no contexto da integral de Riemann, por exemplo, não é necessário, não é verdade. Você tem, imagina a Fn fazendo assim, enumera que e aí você define Fn de x igual a 0, vamos dizer, igual a 1, se x igual a Q1, Qn e 0 no resto.
você tem uma função, uma sequência de funções que vai assumindo o valor 1 nos racionais e vai até o fim tomando todos os racionais. Mas a integral dessa função sempre é zero. No entanto, quando você chega no final, a função limite, né, isso cresceu como função limite, que vai em 1 dos racionais e 0 dos irracionais e não é integrável. Então, vamos dizer, essa exigência aqui tem algo novo. Bom, então, o Lebesgue começa a apresentação dele dizendo assim: eu vou querer uma integral que tenha, além das propriedades usuais, tem essas propriedades aqui. Deixa eu apagar. A segunda coisa é que ele fala assim, em algum momento ele chama atenção para o fato de que a integral de Riemann, ela é baseada ele diz que é baseada já no processo de cálculo. A integral de Riemann você divide o intervalo e tal, e você já tem uma aproximação do valor da integral. Não é só uma definição que diz, bom, função é integrável. Quando a função é integrável, ele já te diz como é que você calcula a integral. No processo dele, ele já começa com isso para dizer: olha, eu quero uma coisa que seja assim, eu não estou dizendo como é que calcula. Mas mesmo quando ele vai calcular, então ele faz uma inversão, que eu já comentei, que é a seguinte: você tem aqui um intervalo AB e tem uma função, suponha que essa função é limitada, então ela está entre dois valores aqui assim. E aí, bom, essa função tem aqui um gráfico, não necessariamente é contínuo. Então, ele, em vez de dividir aqui, na integral de Riemann, quando você divide aqui, você pega um número finito de intervalos, você sabe a medida desse conjunto aqui e você escolhe um valor da função no meio, e então você tem já uma aproximação muito clara. O Lebesgue, que ele vai fazer, ele diz: não, vamos dividir aqui assim. E aí ele pega esses conjuntos, é um pouquinho mais delicado isso, mas basicamente ele pega esse conjunto, pega esse conjunto aqui e diz: bom, aqui nesse intervalo, nesse conjunto aqui, a função está entre esses dois valores. Então aqui, digamos, você tem assim um valor de y mais 1. E chama esse conjunto aqui de x esse y. Então, a contribuição desse conjunto da integral é assim, né? É y vezes a medida do xi é menor ou igual ao que ele vai dar, e esse valor aqui é menor ou igual a y mais 1 vezes a medida de xi. Então, aqui repara que ele vai dividir um intervalo AB em pedaços, em conjuntos que são dados por esse processo. Então, cada um desses conjuntos dá uma contribuição. Isso daqui faria a soma inferior e esse aqui é a soma superior. Então, quer dizer, o somatório dos y medida do xi igual a 0 até n seria menor ou igual que a integral de até z de f, menor ou igual que o somatório de
I igual a 0 até N menos 1, de Y mais 1. Medida do xy. Supondo que essa integral existe, tudo certo. Mas aí, é claro que imediatamente diz, bom, então nós temos que passar, o problema passou a ser medir esses conjuntos. Então ele, vamos ver como ele converte o problema da integral em problema da medida. E agora, bom, então vamos tentar definir o que é medida do conjunto. Depois aparecem outras maneiras de fazer que você retorna um pouco para o processo de Riemann, mas você vai um pouco além da ideia do Riemann. Basicamente, o que está envolvido nessa história é que na integral de Riemann a gente só usa somas finitas. E o Lebesgue vai se dispor a usar somas infinitas nessa história. E também está envolvido assim, a ideia de que esse espaço das funções integráveis, se você colocar uma norma, você pode colocar uma norma de f igual a integral de a até b. Significa que você vai medir a distância entre duas funções com a área entre as duas. Isso aqui seria uma maneira de medir distância. E para a integral de Riemann, considerando essa distância, que não é exatamente uma distância, porque tem funções diferentes, tais que a distância é zero. Quer dizer, assim, duas funções que diferem em um ponto. A integral da diferença seria a integral de uma função que é nula em toda parte, menos naquele ponto. Isso dá zero. Você pode ter funções diferentes que são essencialmente a mesma. Isso é simples, a gente identifica essas funções. Mas o fato é que o conjunto das funções integráveis a Riemann com essa distância, assim, semimétrica, ele não é completo. Então também você pode entender o processo da integral de Lebesgue como um processo de completar a integral de Riemann. Isso tinha, vamos dizer, já tinha quase um século de trabalho aí em que essa questão estava no ar, desde o trabalho do Fourier, porque a partir do trabalho do Fourier você está definindo funções como limites de séries trigonométricas e de certa forma você está menos interessado na convergência de forma, mas mais na convergência de coisas envolvendo integral, geralmente integral do quadrado. Então, isso aqui vai ter também impacto, não é simplesmente uma preocupação teórica em definir melhor a integral, entender melhor. Vai ter impacto em outras questões de análise. Bom, e aí vamos então passar para o problema da medida. Né? O que é o problema da medida? Bom, o problema da medida é que a gente só sabe medir intervalos. Aliás, eu estive almoçando com meus amigos físicos, essa discussão que você podia ter um sistema de unidade, não teria unidade nenhuma. Porque no fim tudo se reduz. Quando você vai medir temperatura,
termômetro, aí você tem lá uma escala, você tem um volume que aumenta, mas você mede a variação do volume pela variação da altura. Você, sei lá, qualquer coisa que você mede acaba sendo, quando você traduz em números reais, você mede comprimentos. E, bom, o problema é que na reta, então, pensando aqui na reta, a gente só sabe medir intervalos. A gente sabe isso, né? Se o intervalo I, inclusive o Lebesgue tem interessante no tempo dele, né? Ele olhava no intervalo e representava sempre por A, B. E se ele quisesse dizer que o intervalo era fechado, quer dizer, incluindo as extremidades, não tinha essa notação assim, AB, ou AB, tudo assim. E, então, se você tem um intervalo de extremidades A e B, a medida desse intervalo é igual a B menos A. Beleza. E o problema é estender isso, medir mais conjuntos a partir daí. Uma observação é que o conjunto dos intervalos ele a gente chama de um semianel. Vamos chamar I assim, igual, chamar de S. S é igual ao conjunto dos intervalos limitados. Em R. Então, esse conjunto tem a propriedade que se A e B pertencem a S, então A, interseção B, pertence a S. Interseção de dois intervalos é um intervalo. A união de dois intervalos não é um intervalo. Mas a diferença de dois intervalos, a diferença é união de elementos de S. Observe que isso vale para intervalos, mas vale também para blocos. Né? Se você pegar um bloco, tirar outro bloco, então, por exemplo, a diferença aqui pode ser escrita como união desses 4 blocos. Isso é interessante porque eu já estou usando S, que é um S de semianel. A gente costuma dizer que esse, tendo essas duas propriedades aqui, ele é um semianel. E a ideia é passar. Bom, é claro também que você pode, vamos dizer, se A é igual a somatório de AN, somatório significa união de junta. Né? Então, a medida de A é igual a somatório da medida dos AN. Aqui tem uma observação muito importante, é que pode seja essencialmente óbvio, se essa soma é finita, isso também é verdade uma soma inumerável. Tanto aqui como aqui. No caso inumerável, dá para acreditar que é verdade. Mas, se você for demonstrar, você vai ver que
já não é tão simples assim. E, cara, é importante eu ressaltar aqui, né, que, claro, quando você faz união disjunta de intervalos, né, você não pode fazer um intervalo fechado como união disjunta de dois intervalos fechados não vazios. Você sempre vai ter, se você usar um fechado, o outro vai ter que excluir a extremidade. Você pega esse intervalo fechado aqui, aí o outro aqui vai pegar isso. Então aqui a gente está usando intervalos quaisquer. Mas isso aqui, eu tenho a impressão que a demonstração disso vai exigir também a gente fazer a cobertura, tirar a subcobertura finita, uma coisa assim. Basicamente, vamos dizer, admitir que não é complicado mostrar isso quando a união é finita. Basicamente, né, se a união for finita, você vai ver que você tem que pegar um primeiro intervalo que começa lá no A e o seu intervalo AB. Então tem que ter um intervalo que começa aqui no A e termina em algum lugar. Aí, dos intervalos que sobram, as extremidades têm a menor extremidade. Essa menor extremidade tem que cair aqui, porque senão você excluiu esse cara. Então você vai ver que você tem, na verdade, que emendar os intervalos, né? E tem que vir até aqui, e aí simplesmente se reduz ao fato de que o seu número A0, A1, A2, A3, cada um menor ou igual que o outro, e a soma das diferenças vai dar B menos A. Agora, quando essa coleção aqui é enumerável, já não é bem assim, né? Porque você pegou o A, aí você veio até um certo ponto B aqui. Pode ser que agora você tenha um intervalinho aqui, que junta com outro aqui, junta com outro aqui, junta com outro aqui, e no fim cubra tudo. Então já não tem próximo. Pode ficar mais essa coleção enumerável, ela pode estar, na verdade, mesmo esse A aqui, né, pode, vamos dizer, ter um intervalo reduzido ao A e depois os outros virem chegando aqui, depois outros. Então, não sei quão simples é essa demonstração se a gente pensar assim, mas se você pegar outra coisa, talvez, né, é você observar o seguinte, que se o intervalo AB é a união de uma coleção finita de intervalos, então, ele está, digamos, dentro de uma união finita de intervalos, pode ser que tenha umas superposições, mas se você eliminar as interseções, você consegue, esse intervalo eventualmente sendo aberto, você consegue pegar uma coleção de intervalos essencialmente assim, então que a soma das medidas é exatamente B menos A, tendo diminuído. Então você garante que a soma das medidas é maior ou igual que B menos A. No caso finito. Então, uma ideia
que eu diria para provar isso aqui, supõe que um A igual a B igual a união dos ANs. Esses caras aqui não são necessariamente abertos, mas você pode exclua as extremidades dos ANs, torna todos eles abertos. Então, quando você excluiu as extremidades, que é aqui o intervalo AB, então tem, digamos aqui, um AN, vamos dizer, um A1 aqui, um B5 aqui, um A7 por aqui, um B7 por aqui, e tal, que você tirou. Então, esses caras não estão mais necessariamente na união. Mas é uma quantidade enumerável. Então, aqui os excluídos estão em conjunto, formam conjunto enumerável. Então, significa o seguinte, né? Para todo epsilon maior que zero, existe uma família Bn coleção de intervalos. Vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto E, de intervalos abertos, tal que está contido na união dos BNs. Então, agora você só tem abertos, né? Vamos trocar, vamos dizer, troca esses ANs aqui, união do CN, onde CN é igual a, vamos dizer assim, que o AN é igual a onde essa notação aqui significa que ele pode ser um intervalo aberto, fechado ou semiaberto de qualquer lado, e o CN vai ser o AN excluídos o AN e o BN, sem as extremidades. Então aqui você pode dizer que é a união do CN, que é a união do CN com a união dos BNs. Os BNs completam lá o negócio. Na verdade, vamos dizer assim, está contido. Sei lá, aqui pode ser que sobe um pouquinho. Agora você tem uma cobertura aberta do intervalo AB. Então, CN união BNs formam cobertura aberta de A. Então tem tome subcobertura finita. E aí, o que acontece agora? Você tem uma família finita dos ANs, então isso aqui, AN1, AN1K, união B, N1, união BN. A soma das medidas desses casos é menor que epsilon.
E então, mais a soma, isso aqui é uma cobertura finita do intervalo AB, por intervalos, então eu posso dizer que é razoável, consigo provar, por métodos mais elementares, né, que a soma das medidas dos intervalos que cobrem AB é maior ou igual que B menos A. É claro isso? Se eu tenho um intervalo e ele está dentro de uma união de intervalos, então tem superposições, tem alguma parte talvez que está abaixo do A, uma parte que está acima do B, então se eu diminuir e cortar esse negócio direitinho, fica exatamente B menos A. Então o que eu tinha é mais do que B menos A. Isso dá para fazer. Então isso aqui significa que isso tudo, né, é maior que B menos A. Bom, mas então isso daqui, ó, tem que ser maior que B menos A menos epsilon. Porque eu vou somar esses com esses daqui que somam menos do que epsilon e vai dar mais que B menos A. Se aqui tiver menos que B menos A menos epsilon, aqui tem menos que epsilon, somou, não vai dar B menos A. Não vai dar nem B menos A. Então, com isso, eu estou mostrando que para todo epsilon, o que eu provei? Para todo epsilon maior que zero, existe N1, NK, tais que somatório de J igual a 1 até K de A NJ é maior que a medida de A menos epsilon. Como é claro que, como, vamos dizer, se o A é soma dos ANs, se eu pegar qualquer conjunto finito, essa soma, a soma das medidas é menor que a medida de A. Então, esse número daqui certamente é menor que a medida de A. Então, isso está mostrando que para todo F eu posso somar até um certo ponto, de maneira que eu tenha algo menor do que isso e maior do que isso. Então, essa soma é igual a essa. Medida. É. Talvez esses dois teoremas, o teorema de Dini e esse resultado aqui, talvez, vamos dizer, põem um pouco mais em evidência o papel do teorema de Borel-Lebesgue. Observa, eu queria fazer duas observações aqui, quer dizer, eu usei o teorema de Borel-Lebesgue. Duas observações. A primeira é que nos dois casos eu só usei o teorema com a hipótese de que a cobertura é enumerável. Na verdade, eu cobri A por uma família numerável de abertos. Isso me faz contar para vocês uma coisa que eu até ia botar um adendo no final da prova passada, porque eu estava olhando no Lebesgue e encontrei lá uma referência a um comentário que ele faz em 1907 sobre um livro de dois autores ingleses, Young e Young. E aí ele comenta que esse teorema que a gente chama de teorema de Borel-Lebesgue, na versão real, ele costuma às vezes ser chamado de teorema de Heine-Borel. Eu mesmo fiz essa observação. E ele explica o seguinte: primeiro é que o Borel ele demonstra o teorema do intervalo AB justamente no caso enumerável. E o Lebesgue, inclusive, conta o seguinte, que ele e um colega dele, chamado Pierre Font,
estavam em 1898, o Borel fez o teorema de Borel-Lebesgue no intervalo em 1895, e ele disse que em 1898 ele e esse colega dele estavam estudando a tese do Borel e demonstraram o caso não enumerável. Inclusive ele diz, eu não me lembro mais se foi ele ou se fui eu. Ele estava estudando lá e fizeram. E ele diz também que ele nem tinha reparado que o Borel tinha feito o enunciado no caso enumerável. Mas ele não diz isso para reivindicar o teorema para ele. Ele diz o seguinte, que na versão enumerável o teorema do Borel já era suficiente para dar um bom fundamento para a teoria da medida. E que esse teorema tem generalizações, mas as generalizações são fáceis. Então ele não acha que o fato de ter demonstrado o caso não enumerável dê a ele qualquer direito, mas ele acha que também não dá direito a nenhum outro de reivindicar. Ele comenta assim que o Heine e outros, eventualmente, podem, no meio de algum raciocínio, ter feito a demonstração do teorema. Mas nenhum deles, em particular o Heine, nenhum deles viu que tinha ali um teorema. Ele diz que é diferente, ele diz que esse teorema nem é um teorema difícil, a demonstração não é tão difícil. Então ele diz que o mérito aí não era demonstrar o teorema, o mérito era ter reconhecido o teorema. Ele diz que isso foi o que o Borel fez. O Borel reconheceu o teorema e colocou o teorema na mesa. Ele acha que o teorema deveria ser chamado só teorema de Borel. Opinião muito legal. E chama a atenção que o caso enumerável era suficiente. Então, de qualquer maneira, voltando à nossa história aqui, a medida dos intervalos, então ela tem essas três propriedades, que são, e que valem, acho que essencialmente, vamos dizer, com um pouquinho mais de esforço, se você fizer para blocos em RN, isso aqui também dá para provar. Então esse, vamos dizer, é o ponto de partida para fazer a teoria da medida. Uma versão mais axiomática seria exatamente dizer o seguinte, né? Você tira isso daqui e supõe que S é uma coleção contida em conjunto das partes um conjunto X. Eventualmente podem ser os intervalos em R ou os blocos em Rn, e você tem uma função μ de S em R+, que é a medida. Então, vamos admitir, se você tem uma coleção de conjuntos, tá? Que a interseção de dois está na coleção, a diferença entre dois é uma união de elementos da coleção, e as somas enumeráveis também, se um cara é soma enumerável de elementos da coleção, então a medida é igual à medida da soma das medidas. E aí a questão é estender isso. Bom, a primeira extensão a extensão inicial. Você passa para um conjunto A igual ao conjunto das uniões finitas de
elementos de S. Eu pego um cara que é união de intervalos. Como a diferença de dois é uma união de elementos, na verdade aqui a gente pode dizer até a união disjunta, né? Agora aqui colocar união disjunta para ficar mais importante essa coisa do disjunto, porque aí você pode, pegando as uniões, uma união finita, na verdade, vai ser uma união disjunta, porque você pega a união, faz, na verdade, você pega A1, união A2, união A3, união AN, aí você pega o A1, soma com A2 menos A1, e aí o A1 é disjunto desse daqui. E esse aqui é uma união disjunta, quer dizer, uma soma de elementos. Então, isso aqui é união disjunta. Depois você pega mais, aqui você pega o A3 menos o A1 união A2, de novo, esse daqui, na verdade, você pode fazer o A3 menos A1 e o A3 menos A2, depois fazer a diferença do 2, fazer as diferenças do 2 a 2, isso aqui é uma soma numerável, uma soma finita, e aí você vai aumentando e escreve isso aqui como soma de BM, emissão. E aí você pode definir a medida da soma como a soma das medidas. Se preferir, em vez de falar das uniões finitas, pega somas finitas, as uniões disjuntas vai dar o mesmo. Então, é uma maneira de estender esse negócio assim. O que o Jordan vai fazer em seguida, né, é o quê? Quando você pega um conjunto, vou fazer no plano, é mais claro fazer no plano do que na reta. Imagina que você quer definir a medida do conjunto assim. Então, o que você faz? Você faz uma medida exterior, que é o que? Você pega normalmente a gente faz uma coisa assim, ó, pega um blocão aqui, mas no fim das contas, o que você faz? Você pega pega x, aí x contido no somatório de J igual a 1 até um certo N de PJ, e x contendo o somatório de J de I igual a 1 até N de AI, onde os AI estão em S. Quando você pega uma soma, na verdade você está pegando um elemento de A. Então você está pegando, na verdade, esse daqui, esse cara daqui é igual a um certo B, vou chamar esse A aqui de A, assim, B contido em A, esse aqui é um A contido em A. Então, o que nós estamos fazendo? A coisa mais barata, né? Você sabe medir elementos de S. Se você pegar uma união disjunta, vou botar assim, uniões disjuntas finitas de elementos de S, você, é claro, se o cara é união disjunta de dois caras, não tem dúvida, a medida dele é a soma das medidas. Quando tem interseção,
que daria problema, você pode resolver esse problema. Então, na verdade, o que é isso? Você pega um elemento de A, você tem isso, né? Você tem X, contém um certo A, contém um certo B, todos os dois estão nesse azão aqui. Isso daqui é uma medida, não é uma aproximação por cima, isso é uma aproximação por baixo. Aí você pega o ínfimo das aproximações por cima, o sub das aproximações por baixo, e, se forem iguais, você tem a medida de A. Então, você pega o ínfimo das medidas de B. Quer dizer, aqui você estende, né, de A até em R, que a cada somatório de AN leva somatório da medida de AN. E aqui você pega, então, o ínfimo das medidas de B com B pertencente a A é maior ou igual que o sub das medidas de A com A pertencente a A. Basicamente, por quê? Porque todo elemento aqui de B com B pertencente a A e X contido em B. A pertencente a A e X contendo A. Então, todo elemento daqui está dentro do elemento daqui, de todo elemento daqui. E é claro do fato de que a medida é positiva e dessas propriedades aqui, que se um cara está dentro do outro, a medida dele é menor ou igual à medida do outro. Então, vale isso daqui. Então, se eles forem iguais, medida de x é igual, vou chamar isso aqui de medida exterior de x, esse aqui de medida interior de x. Então, esse aqui é igual a bom, o que o Lebesgue vai fazer aqui? Bom, duas coisas. A primeira coisa é que ele pode trocar aqui uniões finitas por somas finitas por somas enumeráveis. Isso vai resolver muito, talvez, né? Agora, o problema quando você coloca mesmo somas enumeráveis, se você quiser estender esse negócio aqui, a gente tem um exemplo, que é sempre um exemplo bom para entender esse problema. É o seguinte: pensa aqui, vamos voltar para a reta, né? Pensa aqui no intervalo 0,1 e pega o intervalo 0,1 e tira os racionais. Por tudo que a gente já viu, o conjunto dos racionais é um conjunto de medida nula. Então, quando você tira os racionais aqui, você está tirando algo que tem medida nula. É razoável, então, numa extensão que vai melhorar a quantidade de conjuntos que a gente mede, dizer que os irracionais entre 0 e 1 formam um conjunto de medida 1. Só que observa, essa história aqui não vai funcionar. Porque se você pegar os irracionais,
a medida interior não pode ser feita colocando ali dentro intervalos, porque não tem nenhum intervalo dentro dos racionais entre 0 e 1. Então você até pode vir com a medida exterior, por intervalos cobrindo, cara, finito, enumerável, o que você quiser, mas a medida interior não rola. Você vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Aí, aqui você tem, então, primeira ideia, vamos pensar assim. Primeira ideia é dizer, bom, eu vou trocar aqui por enumeráveis. E aí eu digo x, não, aqui, o dx é o meu universo, tá? Então eu pego um conjunto y contido em x. Aí eu pego, vamos dizer, eu pego a medida exterior de y igual a ínfimo da medida dos A com A pertencente a e y contido em A. Tem um probleminha que é o seguinte, né? Será que se você pegar um cara aqui e escrever de duas maneiras diferentes, como, mesmo no caso finito, né? Imagina assim, você tem um cara assim, ele é união desse com esse, mas ele também é união desse com esse, ou você pode dividir mais e tal. Você tem várias maneiras de escrever um cara como união disjunta de elementos da sua família original. Será que sempre a soma das medidas vai dar a mesma coisa? Probleminha para pensar, o caso finito e o caso enumerável. Basicamente, eu creio que vai se reduzir a questão de soma, você pegar uma série e somar ela de maneiras diferentes, uma série de termos positivos. Porque você pode pegar os caras, pegar as interseções e tal, dividir. Sempre que você tem uma certa união de intervalos e outra união de intervalos dando a mesma coisa, você pode pegar as interseções e tal, e dividir de maneira que cada uma das duas famílias, por exemplo, aqui assim, você tem essa família aqui que pega aqui parte assim, parte aqui assim. Você pode ter uma outra que parte assim, pega aqui assim, e depois pega aqui assim, são duas famílias diferentes. Mas, se você estender todos os segmentos de reta até onde der, você tem uma coleção de bloquinhos com a qual você pode remontar qualquer bloco de qualquer uma das coleções que você tinha. E aí você pode mostrar que as duas somas são iguais. Basicamente, caso infinito, se
similar, só que para séries. Bom, digamos que esse problema está bom, está resolvido. Então, isso aqui está bom. Agora a questão é como é que eu vou definir a medida interior de y. Então, a ideia do Lebesgue é a seguinte: você pega, está aqui o y, bota ele dentro de um blocão, um asão, pensando, vamos dizer, pensa em R2 mesmo. Pega um subconjunto de R2 limitado, então. Aqui está os blocos limitados. Você pega o conjunto limitado, bota dentro do blocão e a ideia é a seguinte: se você não pode medir o interior de y botando bloquinhos aqui dentro, você pode medir o exterior de y cobrindo ele por bloquinhos. Então a ideia, né, é que se y tem medida, então devemos ter a medida de A, que é conhecida, é igual à medida de y mais a medida de A menos y. E se o y tem medida, o A tem medida, o A menos y não deve ter medida. E esse daqui é igual à medida exterior de y. E esse daqui será igual à medida exterior de A menos y. Então você pode até dizer isso: o y não tem medida se você colocando ali dentro de um bloco, essa medida for a soma dessas duas. Porque em qualquer problema que exista com o y vai gerar isso. É como se você dissesse assim, né? A medida interior do y é igual à medida de A menos a medida exterior do A menos y. E aí você tem a medida interior, a medida exterior, se as duas forem iguais, você tem a medida. Então, vamos dizer, os dois passos seriam basicamente esse. A gente pode fazer uma pequena variante. Deu para entender bem isso? Eu diria, bom, aqui nós estamos no caminho certo, né? Nós estendemos a medida de alguma maneira. Está claro, por exemplo, que agora, né, se você pegar os racionais, você pegar o intervalo 0,1 menos Q, a medida exterior dele vai ser 1 e a medida interior vai ser 0, porque o complementar dele são os racionais. E essa medida exterior ser 0 significa exatamente medida nula. Pela nossa definição, o que é um cara ter medida exterior nula? É ele ser coberto por uma união inumerável de caras com a soma das medidas arbitrariamente pequena. Então, a medida exterior complementar desse cara no intervalo 0,1 é 0. E aí você está resolvido. Então já ganhamos alguma coisa. Parece que estamos no caminho certo. Então daqui para frente
definir a integral. Eu vou talvez explorar uma pequena alternativa disso, porque é meio chato ter só. Você trabalha aqui com a hipótese de que você pega um cara e ele está dentro de alguém que você sabe medir. Então, eventualmente, você pode fazer uma pequena diferença, uma pequena variação disso aqui. Aqui, inclusive, ó, tem uma certa simplificação. Então, vou refazer essa coisa de uma maneira um pouquinho mais abstrata. Pequena variação disso. Pega o A, define A igual ao conjunto das somas finitas de elementos de S. Observa o seguinte, esse cara é chamado uma álgebra, às vezes, pelo seguinte, se você tomar, vocês conhecem a diferença simétrica? A diferença simétrica de A, assim, isso aqui é A união B menos A interseção B. Você pega A, B, então você fica com isso aqui. Esse aqui é igual a A menos B, união B menos A. Como cada um desses é união disjunta finita, né, de elementos de S, então essa diferença simétrica é soma finita de elementos de S. Então significa que você tem esse cara daqui está em A. E é claro, né, que A interseção B também pertence a A. Esse aqui é uma união disjunta, esse aqui é uma união disjunta. A interseção é união disjunta das interseções. Então você tem essas duas operações e você tem, isso aqui funciona um pouco como uma multiplicação. E, inclusive, se o x, né, se x pertencer a A, então A interseção x igual a x, interseção A igual a A, é todo A. Ele é uma unidade para esse bicho aqui. E aqui o conjunto vazio é unidade. Tá? E tem uma propriedade de distributividade, né? Se você fizer A interseção B, diferença simétrica com C, você tem aqui o B com C, você pega o A, aqui, né? E isso aqui vai ser
A interseção B. A interseção de A com a diferença simétrica vai ser a interseção, a diferença simétrica das interseções. Então tem esse caráter assim algébrico interessante. Se você quiser ter um exemplo de operações não numéricas com alguma estrutura interessante, a diferença simétrica, você tem, ela claramente é comutativa, não sei o que, ser associativa também, e tem um elemento neutro, que é o conjunto vazio, e todo mundo é seu próprio inverso, seu próprio simétrico. A diferença simétrica de A com A é o vazio. E aí você tem, então, essa diferença simétrica que ela desempenha um papel semelhante a uma adição do grupo aditivo, e você tem aqui a interseção fazendo as vezes de multiplicação. Inclusive, se você trabalhar nesse conjunto aqui, você tem inclusive um elemento neutro, que é a multiplicação. Não tem simétrica. Não dá para interceptar um cara com alguém e dar o espaço todo. Mas já é alguma estrutura semelhante a dos inteiros, totalmente não numérica. Bom, e aí, olha, a gente pode até pensar de uma maneira assim, em que você defina só a medida exterior. Você define aqui a medida exterior de A é igual ao inf. Eu estou botando as somas finitas aqui para deixar a álgebra mais simples. Eu poderia fazer com a soma de infinitas, vamos fazer com a soma de infinitas, mas em compensação aqui a gente vai fazer a soma de infinitas. A medida exterior eu não vou usar só os elementos assim. Então continua o ínfimo dos somatórios das medidas de AN com cobertura de A e ANs eficientes a A. Aqui o fato dele estar em A ou no S original não tem tanto problema, né? Porque um cara que está no A, ele é uma soma de elementos do S original. Então, aqui estou botando a medida exterior mesmo. E a gente pode fazer uma espécie de métrica, que é o seguinte: repara, quando você tem dois conjuntos, se eles estão muito próximos, uma maneira de medir a diferença entre eles seria medir a diferença simétrica. Eu posso pegar dois conjuntos estão bem próximos, eu faço a diferença simétrica, então é o que não está encaixando. Se eles forem bem próximos, essa diferença simétrica tem que ser pequena, então a medida dela tem que ser pequena, a medida exterior tem que ser pequena. Então eu posso fazer isso como distância entre dois conjuntos. Quer dizer, eu posso colocar
a distância entre A e B igual à medida exterior da diferença simétrica. É claro que isso aqui não é uma métrica pelo seguinte: se você pegar um cara, imagina que você pega, por exemplo, o intervalo 0,1 e pega o 0,1, tira os racionais. A diferença simétrica são os racionais entre 0 e 1. A medida exterior dá 0. Então é como se esses dois caras fossem iguais. Mas talvez isso seja o que a gente quer, né? Quando você faz, a gente já aprendeu isso, né? Quando você faz integral, por exemplo, quando você pega coordenadas polares, você reduz assim um disco a um retângulo. Só que isso não é uma bijeção direitinho, né? Porque quando você faz as coordenadas polares do retângulo no disco, tem um pedaço aqui que corresponde, dizer, você faz o R, que o θ, então θ igual a 0 e 2π vão dar esse e esse em primeiro lugar. E o R igual a 0, tudo isso vira um cara só. Você diz, tudo bem, mas a bijeção é do interior nesse disquinho menos o bordo menos esse segmento. Mas a diferença entre o disco inteiro e o disco menos o bordo e esse segmento não tem medida nula, então é a mesma coisa. A ideia é a gente quer identificar conjuntos de medida nula, conjuntos que diferem por um conjunto de medida nula. Então você pode fazer uma relação de equivalência, né? A equivalente a B, sem somente ser a medida exterior da diferença simétrica igual a 0. Significa que eles diferem por um conjunto de medida nula. E aí você identifica esses caras e aí significa que, se a distância entre dois caras é 0, eles são o mesmo, eles estão na mesma classe de equivalência. Você diz que, na verdade, você está considerando conjuntos a menos de um conjunto de medida nula. Isso é característico da integral de Lebesgue. Na integral de Lebesgue, tudo vai ser feito a menos de um conjunto de medida nula. Porque não tem como distinguir. A medida não distingue esses dois caras. Se você integrar a função, se tiver uma função definida em um cara e você modificar a função no conjunto de medida nula, isso não altera o resultado da integral. Então, seria uma coisa assim. E aí, basicamente, você poderia dizer o seguinte: aqui eu tenho um espaço métrico, e aí eu vou olhar para as sequências de Cauchy desse espaço métrico. E a minha... só que repara, essa medida exterior aqui, ela está definida, não mais no A, mas no conjunto dos elementos do subconjunto X, que tem medida exterior finita. Eu meio que fiz o seguinte, eu troquei, né, no caso do Lebesgue, eu exigia que um conjunto estivesse dentro de um bloco, para começar. Agora, na verdade, eu estou exigindo que para eu poder medir ele, eu preciso que ele esteja dentro de uma união enumerável de blocos, tal que a soma das medidas desses caras seja finita.
por exemplo, ó, vou dar um exemplo assim no plano. Né? Se você pegar aqui um conjunto assim, imagina que essa área total seja finita. Só que esse conjunto é ilimitado. Pela minha construção inicial, eu não poderia definir a medida desse conjunto, porque eu precisaria colocar ele dentro de um bloco, e ele não cabe dentro de nenhum bloco. Agora não, ele tem uma medida exterior, porque ele está dentro de uma união enumerável de blocos com soma das medidas finitas. Não importa, essencialmente, se essa integral é isso. Então ele está entre os caras os quais eu posso definir essa medida. E agora, então, eu posso tentar definir o que é a medida dele. Então, vamos só, deixa eu apagar uma coisa aqui. Eu digo, vamos dizer, eu vou considerar A equivalente a B se vamos usar assim, medida exterior de A B foi igual a zero. Aí eu, vamos dizer, eu pego chamar o meu universo assim, de M é igual ao conjunto dos A contidos em X, tais que a medida exterior de A é finita. E aí eu tomo, vamos chamar, sei lá, de M igual a esse M escrito cortado pela relação de equivalência. São as classes de equivalência. Então, dois conjuntos que diferem de um cara com medida exterior muda são o mesmo. Agora, eu vou pensar assim, esses, eu não preciso nem usar somas infinitas agora. Eu chamo de A igual ao A, vou chamar de A tio é o meu A cortado também, são esses caras aqui. Então a situação agora é a seguinte, ó, esses caras aqui eu sei medir, eles são somas finitas de elementos de S. Nem que eles sejam somas infinitas. Agora eu pego um conjunto Y contido em... Eu vou identificar sempre o conjunto e a sua classe de equivalência. Tá? Contido em N. Né? Eu vou dizer que ele tem medida se esse cara tem medida se o que eu preciso? Para todo epsilon existe a N versátil tal que a distância entre a N e Y é menor que epsilon. Ou seja, na verdade eu estou dizendo que a N converge para Y. Nesse espaço métrico aqui, o AN converge para Y.
poderia parecer que tem uma mágica aqui, porque esses caras aqui eu só estou tomando somas finitas. Mas, na verdade, a soma é infinita, só que no AN está a parte relevante. Não, porque uma soma infinita tem uma parte relevante e o resto soma menos que epsilon. Então, o AN é a soma, é a parte relevante e o resto, a diferença entre esse AN e esse Y é algo que tem medida menor que epsilon. Se tem sempre isso, eu posso dizer que esse cara tem medida. Então, seria uma variante da noção do Lebesgue. É só porque ela faz intervir aqui algumas ideias que a gente já viu. Então, no fundo, é como se eu estivesse medindo. Então, voltando, a medida exterior me permite fazer uma distância entre conjuntos. O que é a distância? Você pega a diferença simétrica, que é a parte daquilo que está na união, mas não está na interseção, e mede por fora. Então, a diferença entre os conjuntos é estimada por isso. E aí, você pega os caras que você sabe medir, e diz, se eu tiver uma sequência de caras que eu sei medir, convergindo do cara, então ele também pode ser medido. É claro, né? E aí, a medida de Y é igual ao limite claro que eu teria que mostrar aqui que se tiver uma outra sequência convergindo para Y, esse limite é o mesmo. Então, basicamente, vamos dizer, a distância de dN é menor ou igual que a distância de AN a Y, mais a distância de dN a Y. E aí, se esses dois vão para zero, isso aqui vai para zero, e aí eu teria que mostrar se isso aqui vai para zero, as medidas terem o mesmo valor. Mas aí é tudo finito, né? É tudo finito. Então, isso é uma alternativa para fazer a medida. De qualquer maneira, o caroço agora é definir a integral. Eu estou pretendendo, não vou fazer isso hoje, mas eu estou pretendendo definir a integral, que está na minha cabeça, em vez de fazer somas superiores e somas inferiores, fazer direto uma variante, claro, tem que dar no mesmo, que é o seguinte: eu defino a medida produto. Imagina, medida produto assim, imagina que eu tenho um conjunto X e que eu tenho a medida. E eu tenho R, e R tem a medida. Então eu posso pegar o que é a integral? Eu pego uma função de X em R. Ela tem esse gráfico aqui. Vamos pensar a função positiva. Então a integral é essa área. Então é a medida desse conjunto. Então eu pegaria o seguinte: você tem f de x em R, eu pego o E, que é esse conjunto aqui, é igual f e R+, né? É igual ao conjunto dos x t tais que 0 menor ou igual a t menor ou igual que f de x. Esses caras assim. E aí eu digo que a integral de f sobre x é igual à medida de r. Se esse conjunto tiver medida, essa função é integral.
defino assim. Em vez de fazer a integral superior, a integral inferior e tal, estaria fazendo dessa maneira. No fundo tem que dar no mesmo. Tem um detalhe técnico que é interessante, não sei se todo mundo pensa dessa maneira, mas quando você tem aqui uma função, pensa assim, aqui, uma função f, uma função g, e aí aqui você tem a f mais g. Então você tem aqui a f de novo, e aqui você tem a g, mas a g foi deslocada. Você tem um Cavalieri aqui, Cavalieri, para dizer que a integral de f mais g é igual a integral de f mais a integral de g. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa assim para provar que a integral da soma é a soma das integrais. Detalhe técnico, mas tem alguma vantagem aí nessa história de fazer isso agora. Vamos ver se vai ser os próximos capítulos.